Se tem uma receita que é um clássico da panificação brasileira, é o pão de batata. Ainda mais se for uma versão recheada com catupiry. Nesse vídeo nós vamos fazer tanto a recheada com catupiry quanto uma versão para pão de hambúrguer, que lembra bastante um brioche, mas não vai tanta manteiga. E para você fazer este pão de batata suculento, macio, fofinho e delicioso, você vai começar fazendo uma esponja. Por quê? Porque trata-se de um pão enriquecido e os pães enriquecidos precisam de força, de potência de fermentação. Então nós vamos começar dissolvendo 5 gramas de fermento biológico seco com 100 ml de água. Depois que estiver tudo bem dissolvido, adiciona 100 gramas de farinha, mistura muito bem, tampa e espera crescer uns 30, 40 minutinhos. Mas William, eu posso fazer esse pão com fermento natural? Como que eu faço? Você pode fazer esse pão com fermento natural, aí você vai utilizar 150 gramas de fermento natural, ao invés de utilizar essa mistura. Você não usa essa mistura. Mas William, não tem fermento natural, não sei o que é isso. Como é que eu faço para ter um? Você pode produzir o seu próprio, eu vou deixar um link aqui no card mostrando para você passo a passo como você faz o seu fermento natural. Depois que essa mistura estiver bem fermentada, cheia de bolhas e bem bonita, nós vamos começar a massa propriamente dita. E a massa vai ser dividida em 2 etapas. A primeira etapa nós vamos ter a construção da massa em si e o desenvolvimento do glúten inicial. Depois nós vamos adicionar a manteiga, depois nós vamos adicionar o sal. Para fazer esse pão eu vou utilizar 400 gramas de farinha de trigo, completando com mais 100 que eu já coloquei na esponja, totalizando 500 gramas, no qual eu vou misturar 50 gramas de açúcar, começar já com esse ingrediente seco, misturando na farinha. Depois nós vamos começar a entrar com os ingredientes úmidos. Vai entrar aqui a nossa esponja, vai entrar também a gema de 3 ovos, ou se você preferir pode usar 2 ovos inteiros. Eu vou entrar aqui com 250 gramas de batatas cozidas, descascadas e amassadas. Vai aqui a dica de ouro para o seu pão de batata não ficar com pedacinhos, com gruminhos de batata. Passe a batata cozida em uma peneira. Assim você garante que ela vai ficar bem lisinha, um purê perfeito. Aliás, acho que só essa dica já valia um like nesse vídeo, né? E não esquece de se inscrever aqui no canal para você receber as próximas receitas que eu postar. E tem que ativar o sininho. Já acrescenta também ali um pouco de água, nós vamos precisar complementar a hidratação dessa massa. E para isso nós vamos utilizar ali entre 100 e 200 gramas de água. Por que entre 100 e 200 gramas? Porque depende de uma série de fatores, depende da qualidade da tua farinha, de quanta água a tua batata absorveu quando você cozinhou, então vai variar bastante. Começa com um pouquinho, vai misturando a massa e depois você vai incorporando mais água se for necessário. Lembrando que esta é uma receita relativamente complicada de se trabalhar, porque a batata vai deixar a massa muito grudenta. Não desista e não fique acrescentando farinha de trigo, que eu já falei aqui 1 milhão de vezes, que não se dá ponto em massa com farinha de trigo. Não se dá ponto em massa com farinha de trigo. Você tá me ouvindo? Não se dá ponto em massa com farinha de trigo. Vai devagar, aos poucos, com um toque delicado, angelical, misturando esta massa até ela ficar uma coisa homogênea. Lembrando que nós não acrescentamos aqui ainda a manteiga. Então a nossa massa não pode ficar uma massa mole. Ela vai ser uma massa grudenta. Não confunda massa mole com massa grudenta. Uma massa pode ser mole, igual uma slime, ou ser firme, como essa que nós estamos trabalhando. O que significa ser firme? Significa que você segura e ela não esparrama, mas ela vai ser grudenta, ela não vai ser uma massa lisinha. Quando você pega, ela vai ficar grudando. O que vai nos dar um pouco de dificuldade para trabalhar lá na bancada. Dá para trabalhar com menos água e a massa ser mais firme, mais seca, mais fácil de trabalhar? Dá, só que o seu pão vai ficar um pouco mais pesado. Então é um risco controlado que você tem que ponderar. Misturou tudo, tem uma massa firme, colenta, grudenta, difícil de mexer. Passa para a bancada e começa a sova. Você vai contar agora 100 movimentos de sova. Você vai ver que essa massa vai estar difícil de trabalhar. Vai estar difícil, vai estar. Eu já estou avisando para ninguém me reclamar depois. Mas é assim mesmo, a textura dela é essa porque a batata que a gente colocou, ela é um vegetal, ela não contribui ali para a formação do glúten e ela está cozida. Então toda massa que leva vegetal cozido tem essa textura esquisita, difícil de sovar. Se você achar que está impossível, você tem de duas uma. Ou você pode pôr, em vez de 250 gramas de batata, colocar 200, ou você pode fazer uma outra coisa. Você pode deixar essa massa descansar um pouco, tipo 30 minutos na geladeira, depois você volta e manipula ela, que ela já vai ter desenvolvido um pouco, vai estar um pouco mais fácil. Você também pode, depois que ela já tiver um pouco desenvolvida,
polvilhar um pouquinho de farinha na bancada para ela não colar tanto na bancada. Mas é polvilhar um pouquinho, não é dar ponto na massa com farinha. Esclarecido? Eu não quero depois vocês vindo aqui reclamar, que meu pão não cresceu, que meu pão ficou pesado, que meu pão ficou horrível. Porque se você ficar dando ponto com farinha, é isso que acontece. Sova, sem movimentos, a massa ainda está grudenta, mas já desenvolveu um pouco. Se quiser dar um descanso nela aí 10 minutos, pode, não tem problema. Mas também não é obrigatório. Nós vamos agora acrescentar 50 gramas de manteiga em ponto de pomada. Que é em ponto de pomada? Não é nem líquida, nem dura da geladeira. Tem que deixar em temperatura ambiente ali e ela vai ficar nessa temperatura entre 20 e 23 graus, ela vai ter essa textura de pomada. Adiciona, vai apertando, a massa vai fazer uma lambrequeira. A manteiga assim é difícil de misturar e você vai ver que a sua mão vai ficar cheia de manteiga, você tem que insistir. Não tenha medo de sujar as mãos. Gente, para fazer pão você não pode ter medo de sujar as mãos. Vai grudando mesmo, vai trabalhando a massa ali o melhor que você conseguir. Requer alguma destreza? Requer. Não está conseguindo? Limpa bem a mão, massa na geladeira. E depois você vai sovar por mais 100 movimentos. Então 100 movimentos sem a manteiga, mais 100 movimentos com a manteiga. Depois desses 100 movimentos com a manteiga, eu já vejo que a massa está muito melhor. Na verdade, eu achei que a manteiga, depois que eu adicionei, a massa começou a grudar menos, porque tinha mais gordura. Então vamos dizer assim que ela fica menos colenta e um pouco mais lubrificada, mas ela ainda é uma massa que gruda. E veja, é uma massa um pouco mais mole agora, não é uma massa líquida, é uma massa mole, difícil de trabalhar, mas a gente tem que ter insistência e paciência. Fez mais 100 movimentos, agora nós vamos entrar com o sal. Só agora nós vamos entrar com o sal. Por quê? Porque o sal tem dois papéis muito importantes. Nós vamos utilizar aqui 15 gramas de sal para 500 gramas de farinha de trigo. O sal, ele serve tanto para salgar, ou seja, dar sabor, levantar, realçar os sabores da massa, quanto para estabilizar a ligação de glúten. Então, depois que você entra com o sal, a massa evolui em textura, ela ganha elasticidade, ela ganha força. Isso é o motivo pelo qual a gente coloca o sal só no final, porque ele vai facilitar a finalização da tua sova. Sova mais 100 movimentos, totalizando 300 movimentos. E agora nós vamos dar um descanso nessa massa de mais ou menos aí uns 30 minutos. Pode ser em temperatura ambiente mesmo. Independente de você estar fazendo essa massa com fermento natural ou com fermento biológico, que é o meu caso, estou trabalhando com fermento biológico porque eu acho que dá um resultado melhor, você precisa agora começar as etapas de fermentação. E eu vou desrecomendar o uso da geladeira. Eu vou dar preferência sempre para uma fermentação mais intensa em temperatura ambiente. Por quê? Para diminuir a acidez e para aumentar o crescimento. Porque as leveduras que trabalham no fermento, elas se beneficiam de temperaturas mais altas e elas que vão produzir o gás que vai fazer a nossa massa crescer. Enquanto que as bactérias se beneficiam de uma temperatura mais baixa, elas têm mais atividade em temperatura mais baixa e elas que vão produzir a acidez. Então, para quem está com levain, fuja de acidez nesse tipo de pão, senão vai ficar uma massa meio doce, meio azeda, meio sem graça. E aí você tem mais vantagem trabalhando com fermentação natural em temperatura ambiente ou com fermento biológico em temperatura ambiente também. 30 minutos se passaram e agora nós vamos avaliar o ponto de véu. E olha que maravilha! Não é assim uma massa de panetone, uma massa de pão rústico, mas dá um ponto de véu bacana, mesmo tendo 50% aí de batata adicionada em relação ao total de farinha, né? 250 gramas de batata para 500 de farinha. É muita batata. Faz uma dobra na massa, o que significa isso? A gente vai dar uma apertada nela assim, de fora para dentro, e vai dar uma boleada nessa massa, e agora ela vai efetivamente para a primeira fermentação. O que é a primeira fermentação? O primeiro descanso que nós vamos dar para essa massa agora realmente crescer. E ela tem que crescer bastante. Se for em temperatura ambiente, esse tempo vai ser alguma coisa próxima aí de uma hora e um pouquinho. Depende muito se a tua temperatura ambiente é o frio do Rio Grande do Sul ou o calor da Bahia, que tem sempre essa variação. E depois que essa massa estiver bem crescida, bem bonita, igual vocês estão vendo aí no vídeo, nós vamos abaixar a fermentação. O que é abaixar a fermentação? Nós vamos remover o excesso de gás, dando um belíssimo soco, uma belíssima porrada nessa massa para abaixar esse gás que ela tem e vamos transferir ela para a bancada. Agora nós vamos porcionar e modelar. Presta atenção que agora tem dois caminhos possíveis. Dois caminhos possíveis. Ou vocês vão para modelagem com recheio ou para modelagem sem recheio. Eu vou fazer os dois. Eu porcionei e modelei 8 bolinhas de 60 gramas, com as quais eu vou acrescentar
catupiry culinário. Tem que ser catupiry culinário, aquele mais firme, tá? Não pode ser um requeijão, uma coisa muito mole, senão você não vai conseguir bolhar a massa depois de novo com o recheio. E mais 6 bolinhas de 90 gramas, com as quais eu vou fazer pães de hambúrguer numa forminha de pão de hambúrguer que eu tenho aqui, de 12 centímetros. Eu precisei, mesmo nessa etapa, polvilhar um pouquinho de farinha na bancada, porque a minha massa ainda estava grudando um pouco. Então eu fui boleando, trabalhando ela com muito carinho, com muito cuidado, e boleei tanto as 8, que vão receber o recheio depois, quanto as outras 6, que vão ser pão de hambúrguer. As 6 que vão ser pão de hambúrguer, eu dei uma achatada nelas, coloquei na forminha untada e levei para crescer. As que vão receber o recheio, eu deixei descansar 15 minutinhos em cima da bancada e vim com o meu catupiry culinário, colocando uma boa quantidade ali, tipo uma bolinha assim, dentro, como se eu fosse rechear uma coxinha. E depois fui fechando ela em volta com muito cuidado. Depois só dei uma bolhada de leve. E coloquei essas massinhas para descansar também. Ambas as massas ficaram descansando por aproximadamente 1 hora e 10 minutos. Dá para deixar aí 1 hora, um pouquinho mais, um pouquinho menos. Lembrando que se você está trabalhando com fermento natural, esses tempos vão ser maiores. É até a massa crescer bastante, ganhar bastante volume. Feito isso, o que nós vamos fazer? Nós vamos assar os nossos pãezinhos, que agora chegou o momento de assar os pães. E para isso eu vou utilizar o meu maravilhoso, espetacular, sensacional forno NC4 da National. Se você não conhece esse forno, eu já fiz um review desse forno. Eu vou deixar o link do review aqui no card para você conhecer esse equipamento, é muito bacana. Se você tiver interesse em adquirir, eu vou deixar o link também aqui embaixo no primeiro comentário fixado. E você pode chamar eles lá no WhatsApp, que eles vão tirar todas essas dúvidas, preço, parcelamento, não sei o quê. E não esquece de falar lá que fui eu que recomendei, porque eu estou precisando ganhar uma moral lá com o pessoal da National. Então eu estou divulgando bastante o forno deles. Mas você pode, naturalmente, fazer esse pão num forno tradicional, não tem problema nenhum. Para o forno da National, 160 graus, 20 minutos. Para um forno tradicional de fogão, não precisa vapor, não precisa panela, não precisa nada. Assadeira normal. 180 graus, aproximadamente de 20 a 30 minutos. Aí você tem que ir dando uma olhada, porque você sabe como que é, né? Forno é igual marido, cada um sabe o que tem em casa. E é legal, mas é um opcional. Antes de você levar para o forno, você fazer um egg wash. O que é um egg wash? Eu fico falando em inglês. É passar ovo por cima do pão. Então você pega uma gema de ovo com uma colher de sopa de água, mistura, faz uma misturinha ali, pincela por cima dos pães para dar aquela corzinha bonita. Você pode pincelar leite ou você pode não pincelar nada, só dar uma borrifada de água para deixar a superfície um pouco mais úmida. E nos pães de hambúrguer, claro, eu joguei um pouquinho de gergelim. Botei no forno, olha só o crescimento desse negócio, que coisa mais linda, mais maravilhosa. E no final, quando a sua casa estiver cheirando a pão de batata e as suas lombrigas estiverem se revirando dentro do seu estômago e dos seus intestinos e das suas tripas, é a hora de você tirar esse negócio do forno e comer este maravilhoso, quentinho, macio, fabuloso pão de batata. Inclusive daria um excelente pão para hambúrguer, porque eu adorei o resultado, o pão ficou espetacular, a textura dele ficou muito legal, ficou muito macio, foi um pouco difícil de trabalhar, teve aquela questão da massa ser muito mole, ser muito grudenta, que você pode contornar, por exemplo, utilizando uma batedeira planetária. Essa é a dica de ouro do vídeo que eu deveria ter falado lá atrás. Batedeira planetária, para quem tem batedeira planetária, use, tá? Super aprovado. Aí você pode fazer 5 minutos cada etapa batendo. 5 minutos antes da manteiga, 5 minutos com a manteiga e depois mais 5 minutos com o sal.
Funciona super bem também. Se você gostou desse vídeo, já deixou o like? Tem que ter deixado o like a essa altura, né? Tem que deixar o like, a gente precisa ganhar dinheiro aqui. A gente ganha dinheiro com like, não ganha, né? Ah, é verdade, a gente não ganha dinheiro com like. Então compartilha esse vídeo, a gente ganha dinheiro com view. Compartilha esse vídeo com alguém que você sabe que vai gostar dessa receita. Se fizer, posta lá no Instagram, me marca lá, @WilliamPereiraBaker, que eu adoro ver as coisas que vocês fazem. Um beijo e nos vemos no próximo vídeo.